Cumprimenta quem está aí do seu lado, né? Olha aí, ó. Já está todo mundo junto, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, depois desse tempo de adoração, de comunhão, bora receber o que o Pai quer falar com os filhos, com nós filhos. Quem está pronto para receber, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos orar? Glória a Deus. Crente ora, né? Vamos orar, povo de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Ora, para que o Senhor possa usar da minha vida, trazer aquilo que Ele tem para cada um de nós. Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, como filhos, como família, Pai. Nós te adoramos nesse lugar, Deus. Nós engrandecemos o Teu nome nesse lugar. Nós reconhecemos a Tua presença aqui, Jesus. Nós te adoramos, Pai, durante a comunhão com os nossos irmãos, Senhor. E nós estamos sedentos, Jesus, pela Tua palavra, sedentos pela Tua voz, sedentos pela Tua vontade, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem falar ao nosso coração mais uma vez nessa noite, Pai. Ah, Jesus, nós estamos aqui com os nossos corações sedentos, Pai, por receber, Pai, da Tua palavra, por receber do Teu direcionamento, por receber de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos toma por completo, Jesus. Toma os nossos corações, a nossa mente, Pai. Tira toda distração, Espírito Santo de Deus, e nos deixa totalmente voltados para Ti, Papai. Assim nós oramos a Ti, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tem uma palavra que tem queimado no meu coração, e eu quero compartilhar ela com vocês hoje. Coloquei o título dela como Renovo. Renovo. Quem está precisando de um renovo aí? Quem está precisando de algo fresco do céu para a sua vida? Quem está precisando de sentir algo, um toque diferente do Senhor sobre a sua vida? Que o Espírito Santo de Deus derrame isso sobre nós nessa noite, amém? O texto que eu vou ler está em 2 Coríntios 16, 18. Quero começar com esse texto que diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Fixa essa passagem no seu coração. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Mulheres que estiveram aqui na sexta-feira, foi um encontro lindo, onde fomos ministradas de uma forma tão graciosa pelo Senhor. E uma das coisas, vou falar só uma, porque as outras têm que participar para saber, né? Então já fica a dica aí, na próxima todas as mulheres estejam aqui, foi bênção demais. Mas uma das coisas que foi falado na sexta-feira é a respeito de estarmos vivendo, né, muitas vezes um cansaço, né, um cansaço físico, um cansaço mental, um cansaço emocional. E conforme isso foi sendo ministrado, foi se juntando com tudo que o Senhor já vinha ministrando ao meu coração. E nós temos vivido, Deus abençoe, e nós temos vivido realmente dias de esmagamento, dias de uma prensa do nosso Pai. E esse esmagamento muitas vezes vai sondando o seu coração para ver o que o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida nessa noite, conforme eu for falando, amém? E muitas vezes esse esmagamento ele vai trazendo em nós dúvidas, questionamentos, dor,
mortes, angústias, tristeza, ausência de esperança, medo do futuro. E esse processo de esmagamento parece que de alguma forma vai levando com ele a esperança, vai levando com ele também o fôlego de vida. E sem perceber a gente vai caminhando e nos tornando cegos para o que o Senhor está fazendo. E nos tornando cegos para aquilo que Jesus está gerando dentro de nós. Porque nós estamos com os nossos olhos tão voltados para o exterior, para aquilo que estamos vivendo, para aquilo que estamos morrendo, para aquilo que estamos deixando. Não é verdade? Mas o Senhor, Ele quer nos trazer uma nova perspectiva, de olharmos a situação por um outro ângulo. E o Senhor nos convida nessa noite. E aí Ele pergunta para nós, se nós vamos permitir que Ele mude a nossa visão. Se nós vamos permitir que Ele mude a nossa forma de olhar e de enxergar. E isso é uma decisão nossa. E eu quero continuar compartilhando com vocês de uma experiência que eu fui pensando dos últimos anos para cá da minha vida. Comecei a pensar, fazer um apanhadão geral, sabe, da vida adulta. E eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E a gente começa a pensar, quanto nós já colocamos de expectativas em pessoas. Você já fez isso? Você já criou alguma expectativa de uma forma errada em pessoas? Eu já fiz isso. E muitas vezes quando a gente cria essa expectativa, a gente começa a caminhar e cobrar dentro daquilo que essa perspectiva louca da nossa cabeça tá. E a gente começa a cobrar do marido, né, mulheres? Só sou eu, coitado do meu marido, santo homem de Deus. Você começa a querer cobrar do marido, né? Ó, marido, você tem que pensar assim, você tem que pensar assado. E aí a gente de repente começa a cobrar dos filhos, e de repente a gente começa a cobrar dos amigos, e de repente você começa de alguma forma a querer impor aquilo que é a sua visão para que o outro caminhe. Então a gente começa a ficar frustrado, porque o outro não muda, não é verdade? Alguém já sofreu com isso ou foi só eu? Né? Que a gente quer colocar na cabeça do outro. E aí quando a gente vai perceber, na verdade, todo esse processo, quando a gente vai amadurecendo, a gente entende que se refere a uma coisa: ao que Deus está fazendo em nós. Nunca teve a ver com o outro, nunca foi sobre o outro, mas sempre foi relacionado àquilo que o Senhor está fazendo em nós. Sempre está relacionado com aquilo que o Espírito Santo está trabalhando, transformando e esmagando dentro de nós. E quando a gente começa a pensar e a enxergar as coisas por um outro ângulo, e entender que na verdade cada ser humano ele age de uma forma, e que cabe a nós respeitar o modo, tempo, estação, e compreender que na verdade isso não fala de nada com relação à pessoa, mas fala sobre onde o Senhor quer nos levar, o que é dentro de nós que Ele precisa trabalhar. E quando a gente vai entendendo isso, lá em Provérbios 27:17, diz assim: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Não é verdade? E aí na nossa caminhada, o quanto que nós temos sido afiados por pessoas na caminhada. Às vezes nesse intervalinho de 10 minutos você cruza com alguém, e o outro você já cruza e finge que não vê, já contorna a cadeira, vai para lá e sobe. Será que acontece isso? Aqui não, né, gente? Imagina, nós somos lindos. Só que não, né? Tá todo mundo atravessando, dando a volta, indo levar a criança lá em cima. Sei lá, a gente inventa alguma coisa para não topar com aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos fugindo de sermos afiados. Sendo que nesse tempo era um tempo para a gente ir de encontro a essa pessoa e matar a nossa carne. E fazermos aquilo que precisa ser feito. Porque a gente fala muito bonito, não é verdade? E
Cara, e quem está aqui em cima, a gente está falando aqui, mas é osso, gente. Nós estamos tentando viver, né? A gente está se esforçando para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E por quê? Porque nós estamos sendo construídos. O Senhor está nos forjando dia após dia. Ele está nos forjando, Ele está nos preparando. Mas precisa de uma resposta nossa. Porque o Senhor está preparando tudo. O ferro que vai te afiar já está sentadinho aí perto de você. Olha, está no seu trabalho, está na sua casa. Está todo mundo próximo. Só que nós estamos tentando fugir. Não dá para fugir, gente. É melhor não fugir. E agora trazendo por uma outra ótica. Da mesma forma que nós criamos expectativas em pessoas de forma errada, será que nós também não criamos uma expectativa errada com relação a Jesus? Com relação a Deus? Não, Gi, imagina, blasfêmia, né? Isso aí não pode falar essas coisas. Como será que realmente está a nossa mente? Vamos deixar a nossa religiosidade de lado hoje. Eu até coloquei uma coisa que o Espírito me falou e eu falei, Deus, essa aqui é nova, hein? Deus falou assim, vamos deixar o crentez fluente de lado. Eu falei, uou, Espírito Santo, essa foi boa, hein? Essa foi nova, crentez fluente. Por quê? Porque a gente já tem resposta para tudo, não é verdade? Acho que são poucos aqui que tem pouco tempo de caminhada. A maioria aqui deve ter já um tempinho bom de caminhada aí. Então a gente já sabe as respostas que dar, alguns versículos que a gente mencionar, né? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está realmente nos abalando em tudo. E Ele vai continuar fazendo, porque isso é a vontade dEle. E a pergunta é, será que nós vamos nos dar o direito da dúvida? O Espírito Santo está batendo na nossa porta. Será que nós vamos dar esse direito de eu estar errada? Porque normalmente o culpado é sempre o outro, né? Vamos nos dar o direito da dúvida. Será que o meu pensamento com relação a Jesus está 100% alinhado ao que Ele quer fazer? Ou será que eu estou atrapalhando aquilo que Ele está fazendo? Será que eu não sou um tronco que está impedindo o fluir do Espírito, o fluir de algo novo do Senhor na minha vida? E aí tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Lucas 24:13, que diz assim, 24:13, que diz assim, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Nós conhecemos bem essa passagem, né? Aquela passagem onde os discípulos estão a caminho de Emaús. E quando eles estão ali a caminho de Emaús, de qual cenário que eles saíram? Eles saíram do cenário da crucificação. Eles saíram daquele cenário de morte. Eles saíram daquele cenário de falta de esperança. Eles saíram daquele cenário onde acabou. Não tinha mais esperança, não tinha mais para onde olhar, não tinha mais o que acreditar. Eles estavam em um cenário de fim. Porque imagina, eles estavam aguardando o Messias, de repente vem o Messias, eles pensam, o Messias vai ser um grande governante, e ele vai nos salvar, e ele vai restaurar toda a cidade, ele vai mandar todos os corruptos embora, e ele vai fazer, e ele vai acontecer, e de repente, essa esperança está posta numa cruz, e eles pensam, não, mas ele não vai morrer, ele não vai morrer. Muitas coisas nós não somos assim. E aí quando ele vê que morreu totalmente, quando eles observam que morreu e que de fato está concretizado, eles caminham e começam a andar completamente desacreditados, desolados, frustrados.
Porque a expectativa que eles tinham do Cristo, a expectativa que eles tinham do Messias, era uma. Mas Jesus não está nem aí para a nossa expectativa. Jesus não está preocupado em nos agradar. Ele está preocupado em cumprir a vontade do Pai. O foco dele é cumprir a vontade do Pai. Então ele cumpre aquilo que ele precisa cumprir. E eu fico pensando, gente, vocês já pararam para pensar? Nós temos feito a leitura da palavra. Já pararam para pensar quantas vezes Jesus explicou para eles que ia precisar morrer e tal, e foi ali desenhado. Mas quando a gente não quer ver, não adianta alguém falar, alguém fala, mas a gente não quer ouvir. Porque muitas vezes nosso coração está endurecido. Pelo quê? Porque eu estou convicto, eu estou assim, focado de que é assim. E de repente o Espírito Santo está batendo a porta com a pessoa que está próxima a você, com a palavra que é ministrada, com tudo que o Senhor vem movendo. E o Senhor está batendo. E muitas vezes nós continuamos rígidos, porque eu estou convicto de que Jesus não poderia ter morrido. E é engraçado que enquanto eles estão caminhando nessa conversa, né, de uma certa reclamação ali, aí Jesus vem e fala: e aí, o que vocês estão reclamando? Nós somos muito parecidos, não é? Quantos de nós estamos com essa mesma sensação hoje? De estar no caminho para Emaús. É um caminho onde você já viu a morte, você já morreu. Quanto foi falado sobre morte nessa casa? Você já morreu, você já entregou, você já tentou morrer feliz, né? Já tentou fazer todo... Eu achei muito engraçado que o pastor Luciano Subirá, ele fala uma coisa, ele sempre diz assim: a questão não é somente se nós estamos felizes, mas se o Senhor está feliz com a gente. Será que o Senhor está feliz comigo? Será que o Senhor está feliz com as minhas respostas? Será que o Senhor está feliz com o meu coração, com a minha motivação? Porque nem sempre o que eu estou fazendo dita o que está no meu coração. O Senhor sonda o coração, Ele conhece a motivação verdadeira. Ele sim conhece. E nos versos adiante, a partir do verso 17, diz assim: Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisa? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Vocês percebem que os discípulos estão colocando a culpa nos religiosos, procurando um culpado para aquilo que eles estavam sentindo. Eles estavam à caça, à procura de um culpado. Quem é o culpado? Não, porque foram os religiosos lá, porque ele tinha um plano, ele era homem de Deus, ele era profeta, mas os religiosos chegaram, e é a gente humano querendo explicar o inexplicável. Muitas vezes o Senhor está querendo fazer algo gigantesco e grandioso, e nós estamos atrás tentando com a nossa mente pequenina e incapaz, tentando acompanhar aquilo que o Senhor está movendo, aquilo que o Espírito está fazendo. E o Senhor nos convida a irmos para um lugar mais alto, de entendimento mais alto nele, e abrirmos mão de certas convicções que não vêm do Espírito. E talvez não para essa estação. Existem estações na nossa vida. E é engraçado que eles terminam dizendo: nós tínhamos esperança, e a nossa esperança se foi. E a pergunta que fica para nós é: será que eu criei um Deus para o meu fim? Ou eu reconheço que Ele é um fim em si mesmo? Será que eu criei a ideologia, o pensamento, o entendimento de um tipo de Deus que vai me atender, que vai atender ao meu pensamento, à minha forma de agir? Ou será que eu reconheço que Ele é Deus em si próprio?
e que Ele está acima de todas as coisas, e que Ele está no controle de tudo. Será que eu tornei a verdade de Cristo em um fim que me sirva e me agrade em algo? Onde eu crio a minha religião perfeita, eu crio a minha igreja ideal. Na minha cabeça, a minha igreja tem que ser um formatinho tal. Na minha cabeça, a religião tem que ser do jeitinho tal. E a gente vai tentando, e ao longo da caminhada, a história da igreja, a gente sabe que nós vamos tentando encaixar aquilo que Deus está fazendo em algumas caixinhas. E eu conversava com uma amiga e a gente falava a respeito disso. O quanto os homens querem tentar enquadrar o que Deus está fazendo e colocar um rótulo e dizer, olha, é assim que Deus está fazendo, é esse nome aqui, olha, agora é o neopentecostal, agora é o... E o Senhor está fazendo, Ele está fluindo, e o homem está atrás tentando rotular. Mas o quanto nós estamos livres e liberados para vivermos aquilo que o Senhor está nos chamando para vivermos. O Espírito está nos chamando. E esse lugar é um lugar muito perigoso, porque eu não sei você, mas, gente, eu fui percebendo o quanto que existe de justiça própria dentro de nós. E essa justiça própria que ela vem tentando, sabe, reviver dentro de nós. Meu Deus do céu, a gente começa a travestir essa justiça própria de uma certa justiça divina. Por quê? Porque nós queremos que o nosso Deus, formatadinho do jeito que a gente quer, Ele haja de acordo com como a gente entende que Ele tem que agir. E o Senhor, Ele está dizendo, eu sei o que eu faço, eu estou no controle, eu estou movendo todas as coisas. Não importa, eu não vou me prender a pensamentos, a sofismas. E já faz um tempo que o Senhor, Ele vem falando nessa casa, que Ele está quebrando, que Ele está derrubando, que Ele está destruindo. E Ele está quebrando aonde? Nas paredes? Não, Ele está quebrando dentro de nós. Ele está nos tornando alguém melhor. Ele está nos tornando uma pessoa melhor. Ele está nos tornando mais parecidos com Ele. O nosso Deus, Ele não é enjaulado. O nosso Deus, Ele é livre, desimpedido. O nosso Deus, Ele é lindo e maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. O verso 22 a 30 diz assim: isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiriam viagem. Jesus fez como se ele fosse seguir viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. É tão incrível a palavra do Senhor. É tão incrível quanto que o Senhor, Ele usa da palavra dEle para trabalhar no nosso espírito. Vocês percebem que durante toda essa caminhada que Jesus está caminhando com os discípulos, Ele está explicando, Ele está lembrando mais uma vez de tudo aquilo que Ele falou em vida. Ele está mais uma vez lembrando, olha, lembra dos profetas, lembra de Moisés, lembra. Ele está ali martelando, para que os discípulos pudessem realmente compreender aquilo que o Cristo estava revelando para eles. Mas existe um momento, e nós já conhecemos bem, nós sabemos bem da cultura da mesa que caminha nessa casa, todos nós já conhecemos bem.
E foi nesse momento que realmente os discípulos reconheceram o que Cristo estava revelando. Eles entenderam que não era sobre a morte, mas era sobre o que Jesus havia ressuscitado. Não era sobre a morte, não era sobre o que deixaram, não era sobre isso, mas era sobre o que o Senhor estava ressuscitando. Não era sobre a morte, mas era sobre especificamente o Cristo estar ressuscitado do lado deles, à frente deles, sentado à mesa. O Cristo estava ali ressuscitado. É sobre isso. E o Emaús, muitas vezes, ele é conhecido por representar a passagem. E que passagem? Ele é reconhecido por representar a passagem do coração dos discípulos de um lugar de dúvida para um lugar de fé. Emaús é uma passagem. Imagina que engraçado que eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Quando chegaram em Emaús, eles receberam a revelação e eles não permaneceram em Emaús. O que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Então, quando os nossos olhos se abrem, o que a gente pode entender que há uma verdade nisso, porque há um recalcular da rota da nossa vida. O Espírito Santo de Deus recalcula a rota da nossa vida e diz: você estava indo para cá, mas eu recebi uma revelação, então eu volto e vou para cá, porque eu vou obedecer à revelação que Cristo está trazendo sobre a minha vida. E o que vai ditar se realmente eu estou ouvindo é o meu posicionamento de voltar e responder. Porque eles poderiam muito bem ouvir: ah, verdade, ele falou que é o Cristo, né? Deve ser, né? E aí a dúvida, eles permaneceriam em Emaús. Mas eles ouviram, receberam a revelação no Espírito, reviraram o seu caminho e pegaram um caminho em sentido àquilo que o Senhor estava apontando e mostrando. No verso 31 e 34 diz assim: nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Uou! Nós precisamos colocar o nosso coração no ritmo do que o Senhor está fazendo. O nosso coração precisa estar sintonizado e sincronizado com aquilo que o Cristo está fazendo. O nosso coração precisa bater no mesmo ritmo. Gente, vocês já ouviram música fora do ritmo? Aqui na casa a gente também não tem isso, ou tem? Eu não entendo de música, gente. Se tem, eu não entendo. Mas quando a gente vê na internet, né, aqueles vídeos engraçados de alguém cantando num tom e o outro tocando no outro e aquela confusão toda, não é uma confusão realmente? Pois então, para que não haja confusão, nós precisamos bater o nosso coração no ritmo da batida do coração de Deus. Para que nós possamos estar sincronizados com aquilo que Ele está fazendo. Porque senão, se a gente estiver descompassado, o coração está batendo de um jeito e nós estamos batendo de outro jeito. E nós estamos achando que estamos abafando porque estamos perto, estamos ouvindo um barulho do coração. Mas se eu estou perto, mas não estou perto o suficiente para bater no mesmo ritmo, tem algo errado. O Senhor espera de nós um nível mais alto. É isso, é um nível mais alto. Não dá só para a gente estar perto e estar batendo ali. Ah, tem uns 10 corações aí que estão batendo no ritmo. Se eu bater fora, está tudo bem. Não, o Senhor está olhando para você hoje, está falando: eu quero o seu coração batendo no compasso do ritmo do meu coração. Porque o Senhor, Ele olha para mim e para você de forma individual. O Senhor não está olhando aqui e contemplando um sonzão de um monte de coração batendo. E está dando até um tempo e fora de tempo. Não tem isso também na música, né? Um tempo com contratempo, não é isso? Então, Deus não quer contratempo não, gente. É ali, ó, todo mundo batendo no ritmo do coração dEle.
E para isso, Jesus precisou frustrar as expectativas. Não tem outro jeito. Tem outro jeito, gente? Jesus chega lá para os discípulos e fala assim: então, eu concordo com você. Eu não ressuscitei. Oxe, mas como? Isso só nos diz uma coisa: nós precisamos bater no ritmo do coração de Jesus. Porque a gente sabe que Ele conduz a verdade, mas a gente precisa acreditar que o que Ele faz muitas vezes está no oposto ao que nós pensamos. Será que nós temos desenvolvido expectativas erradas de coisa que Ele nunca nos disse? Ou sobre um evangelho será garantido? Engraçado que essa questão de garantia ficou muito marcada na palavra do Vitor, né? Não há garantias. Não há garantias. E nós estamos aqui com um papelzinho de garantias. Não, Senhor, eu sei que a garantia é essa aqui. E Deus está dizendo para nós: não há garantias. Não há garantias. Você só precisa bater no meu ritmo. O resto deixa comigo que eu faço. Deus falando com a gente. E esse coração, muitas vezes, ele não está colocado na mesa que nós tanto conhecemos. E por que muitas vezes ele não está colocado na mesa? Porque ele está vestido com uma roupa de religiosidade. Ele está vestido com uma roupa de um crentez fluente. E que parece que faz sentido. E que parece que está indo. Mas a verdade é que o Espírito está dizendo: coração na mesa, verdade na mesa, convicções põe na mesa, para serem confrontadas pela verdade do Espírito. Porque esse é um lugar muito perigoso. Porque imagina só, se cada um de nós criamos um evangelho, uma ideia de Cristo personalizada, cada um de nós vai ter uma igreja, um pensamento na cabeça. E a partir daí, cada um vai esperar algo ou vai se mover de uma forma. De repente, o que está acontecendo aqui, está todo mundo servindo com o coração para servir, mas tem alguém que está com um coração diferente e pensa assim: não, eu venho aqui para ser servido. Já faz 30 anos que eu estou aqui na igreja, mas eu venho aqui para ser servido. O irmão vai ter que me abraçar, aquele vai ter que me pedir o meu WhatsApp, aquele vai ter que me chamar para um café, aquele vai ter que não sei o quê. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de filhos maduros e de responsabilidade. Porque daqui a pouco está chegando um outro filho maduro, que está aí com muita fome e sede, e que vai fazer de tudo, e vai entrar por aquela porta e vai falar assim: o que eu posso servir? E eu vou te falar que isso já está acontecendo, porque eu estou testemunhando com os meus olhos, os filhos entrando dentro dessa casa com fome e sede, e dizendo assim: o que eu posso servir? Do que eu posso ser útil? E muitas vezes tem corações batendo fora do compasso, ainda querendo receber algo que Cristo já nos deu. Vamos lá, alguém? Oh, o Senhor já fez tudo, Ele já nos entregou tudo. Aqui era para a gente estar gritando, nos lançando, rasgando nosso coração. Era para ter um monte de gente recepcionando, seja no seu banco, na sua fileira. Se responsabilize pela fileira que você está sentado e transborde Jesus na vida dessa pessoa. Deixe o Espírito Santo de Deus queimar no seu coração, da mesma forma que Jesus falava com os discípulos e o coração deles queimava enquanto Jesus falava. Que da mesma forma nós possamos vir queimando para a igreja e dar uma boa noite para um irmão, dar um abraço e queimar o coração dele, ele se sentir amado, querido, porque nós não estamos aqui para receber, mas nós estamos aqui para transbordar. Uou, por que nós estamos no overflow? É tempo de transbordar, é tempo de transbordar. Já tem gente que está com o pino da panela para explodir, e ainda está tentando tampar, e Deus está assim: deixa fluir, deixa fluir, deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Oh Jesus, nos leva para esse lugar, Jesus, nos leva para esse lugar, Jesus. Efésios 4, de 1 a 6 diz assim: como prisioneiros no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança.
quando foram chamados. Há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Uou! A nossa responsabilidade, ela é individual sim, de nós subirmos o monte e buscarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Maridos, muitas vezes buscar direcionamento para a sua casa, para o seu lar, é responsabilidade nossa sim. Só que é perigoso quando nós subimos ao monte e descemos de lá com uma visão particular do Evangelho, que é do reino, e que já tem diretriz, e que já tem princípios. Isso é muito perigoso, nós irmos para um lugar de uma particularidade do Evangelho. Isso não vem de Cristo, porque Cristo ele é a unidade, Cristo ele é um, não há divisão, não há entendimento, Ele é um, e se Ele é um, Ele flui através daqueles que estão ligados naquele que Ele está fazendo, e que o Espírito Santo de Deus nos dê essa revelação, desse entendimento de uma responsabilidade sujeita a Cristo, uma responsabilidade em sujeição a Cristo, uma responsabilidade que nos torna mais parecidos com Ele, uma responsabilidade que nos torna mais aliançados com aquilo que Ele está fazendo, uma responsabilidade que nos torna um com Ele, um com o corpo, um com aquilo que Ele está fazendo. É isso que Ele está nos chamando, é para essa responsabilidade, é para essa maturidade, é para isso que o Senhor está nos sacudindo, e Ele está derramando, e Ele está vindo com força, porque Ele quer nos levar para esse lugar. Oh Jesus. Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Generosidade não fala apenas de dinheiro, mas de uma mentalidade, de um coração que caminha em generosidade. A mensagem não é sobre o que Ele pode nos dar, mas sobre um acesso que Ele nos deixou. O Senhor nos deixou um acesso para que a gente acesse a presença dEle, que a gente se torne parecido com Ele, para que a gente possa derramar um coração fervendo em quem está perto da gente. É sobre isso, generosidade, é sobre não sermos egoístas e recebermos um Cristo para nós. E aí nós vamos assim, o Cristo é meu, o culto é meu. Aí domingo a gente deixa um monte de pessoas que poderiam estar vindo, e a gente vem sozinhos. Por quê? Porque o Cristo é meu, a revelação é minha, é tudo meu. E onde está o nosso coração generoso? Um coração de derramar e de transbordar. O Senhor tem me arrebentado tanto com essa palavra. E o Senhor tem falado para mim: filha, suas vizinhas. E agora eu fico lá de plantão, lá na vizinhança, lá dando uma olhada, dando uma sondada. Porque olha aquela uma, né, que já entra: não, estou cheio de coisa para fazer. Estou cheio de coisa para fazer. O que é as coisas? Roupa para lavar, filho para cuidar, comida para fazer. A gente sempre vai estar cheio de coisa para fazer. Só que o principal nosso a fazer é nós sermos cartas vivas de Cristo. Porque o Senhor está voltando. E nós precisamos derramar e proclamar isso que Ele está fazendo. Oh Jesus, o Senhor Ele quer abrir os nossos olhos. No overflow, gente, se vocês não conseguem, não vieram na quarta, venha, se esforce. Esteja envolvido no que Deus está fazendo. Se envolva naquilo, se lança nesse rio do que Ele está fazendo. Toda a palavra de hoje, o Senhor falou para mim na quarta-feira: filha, senta e recebe que eu vou confirmar a palavra. E eu sentei ali, foi um atrás do outro. Pastor Beg subiu e falou sobre a presença de Deus, de não carregar em coisas, mas de carregar a presença nas costas. E nós estamos querendo o quê? Fugir de sermos apertados, esmagados, para nos tornar essa mensagem, para nos tornar o veículo que Deus quer usar. E só há uma forma de nos tornarmos o veículo, é sendo esmagados e permitirmos deixar o Senhor fazer o que Ele quer fazer. O pastor Leandro declarou uma palavra profética incrível aqui sobre Ana, liberando um tempo de gerar o novo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que os dias têm sido de esmagamento, mas a palavra que o pastor declarou sobre essa casa é que Deus te viu. O Senhor te viu.
Vocês têm noção do que é isso? O Senhor te viu. O Senhor te viu gemendo quieto. A palavra foi declarada aqui sobre essa casa. O Senhor te viu. E se Ele te viu, não há o medo, não há o que temer, não há ausência de esperança, não há nada. Porque Ele é um Deus presente, Ele está movendo todas as coisas. E não importa o que morreu, mas importa o que está ressuscitando. E o que está ressuscitando? Cristo em nós, esperança. Isso é que importa. A gente está olhando lá para o defunto morto. E estamos ainda velando ele, né? Meu Deus. É a missa do 7º dia, nós estamos na missa do quê, gente? 6 meses já de sepultamento, 1 ano, quanto tempo nós estamos sepultando? E o Senhor está nos chamando, vamos lá, vamos lá. E para finalizar, Jesus morreu. Sim, Jesus morreu, é uma verdade. Mas Ele ressuscitou. E essa é a última verdade absoluta. Que os nossos olhos não estejam focados na morte, naquilo que a gente precisou deixar, naquilo que ainda está doendo. Eu sei que tem coisas que ainda está doendo, mas o Senhor está olhando para mim, para você e está dizendo: tira o olho disso e olha para a ressurreição. Tira o olho da morte, olha para a ressurreição. Você não vê que eu estou fazendo uma coisa nova? O Senhor está fazendo uma coisa nova e é em mim, é em você. Eu tenho uma plantinha em casa, linda, eu com as minhas histórias de planta. Linda, que eu ganhei da minha irmã. Falou: Gi, cuida dessa planta, ela está na água, ela não morre. Pois então, eu coloquei muita água, ela morreu. Tudo pode acontecer, gente. Matei a planta. Mas aí tinha lá no fundo daquela planta, o que eles chamam de, até esqueci o nome agora, eram 2 batatas, na raiz dela. Tinha 2 batatas formadas. E aí o Espírito me falou: corta e deixa nascer o novo. E eu cortei aquela que estava amarela, era verde linda, estava horrível, marrom. E eu cortei. E eu e a Maria, todos os dias a gente fica curtindo aquela plantinha, porque quando a gente estava vindo para cá, ela estava apontando para fora do vaso já. E o Senhor falava: é tempo de olharmos para a ressurreição. É tempo de olharmos para o novo, para aquilo que o Senhor está fazendo e desapegar. Corta o mal pela raiz. E eu não cortei pela raiz, eu deixei um toquinho. E Deus falou assim para mim hoje: corta pela raiz, corta na raiz. E eu falei: entendi, Senhor. Chegar em casa já vou fazer minha tarefinha de cortar a raiz daquele toquinho e deixar simplesmente o novo vir e surgir. E o Senhor está nos convidando para esse lugar, para esse ambiente, para essa visão de focarmos na ressurreição e olharmos para aquilo que Ele está fazendo e tirar os nossos olhos daquilo que já morreu e já foi. Eu sei que pode estar doendo ainda, mas olhe para a ressurreição. Tire os olhos disso e olhe para a ressurreição, porque o Senhor me disse: áreas da vida de muitas pessoas estão sendo ressuscitadas nessa noite. Existe uma unção nesse lugar, nessa noite, onde o Senhor está ressuscitando áreas. Ele está fazendo algo novo. Ele está gerando algo novo. Ele está fazendo algo novo. E o corpo glorificado de Jesus, ele fala sobre algo novo. Porque o corpo que Jesus ressuscitou não era o mesmo corpo, não é verdade? Mas era um corpo glorificado. Então o Senhor está ressuscitando, mas Ele está trazendo algo novo. Para fechar, Isaías 11:1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Existe uma esperança, existe uma palavra. E já faz tempo que essa palavra ela bate no meu coração. E quando eu fui estudar um pouco mais sobre ela, eu fui entender o que é rebento e o que é renovo. E rebento é exatamente essa plantinha que eu tinha em casa, que é quando está nascendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo. E o renovo do Senhor é quando Ele traz frutificação
para aquilo que já nasceu e já está em andamento, mas Ele vai trazer um renovo, um tempo de frutificação, amém? Se você crê nessa palavra como um ato de fé, coloca-se de pé no seu lugar, como um ato de fé mesmo, sabe? Coloque-se de pé e receba isso no seu coração, que o Senhor está fazendo algo novo. Eu não sei se na sua vida é um rebento ou é um renovo. Que nós possamos orar para discernir nos próximos dias o que Ele está fazendo em nós, a partir de uma resposta nossa, a partir de uma revelação mais alta do que Ele está fazendo. Que o nosso espírito esteja cada dia mais com fome e sede daquilo que o Senhor está fazendo, porque Ele está gerando algo novo. Existe uma ressurreição, existe algo que o Senhor está gerando nesse lugar, e que você possa responder individualmente, particularmente, para se lançar dentro desse rio que o Senhor está fluindo, amém? Em nome de Jesus, em nome